Sejam bem-vindos ao Chave Mestra Podcast. Estou aqui com a minha querida Débora para mais um mega episódio. Bom, tudo ótimo, Débora. Eu estou muito feliz porque eu estou aqui com o nosso Tiago Nascimento. Tiago, satisfação enorme, cara. Obrigado pelo convite. Tudo bom, Thiago? Tudo bem? Grata satisfação. Obrigado por ter escolhido a editora Chave Mestra para você estar lançando Finanças e Negócios. Acelere seu processo financeiro e empresarial. Tiago é nosso autor e é um autor... Eu posso dizer até que é internacional. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui no programa, com certeza. Podemos dizer. Com certeza. Então, ó, nós estamos na Bienal de São Paulo, no maior evento literário da América Latina. Então, hoje nós estamos especificamente, você vai estar assistindo esse episódio depois, mas hoje nós estamos com um grande evento, uma festa celebrando esse livro aqui, ó, o Finanças e Negócios. Então, Tiago, estou muito feliz. Parabéns mesmo por esse feito na sua carreira. Convite. E eu queria que a Débora apresentasse o Tiago para a nossa audiência, por favor. Porque se deixar, a gente já vai falando do tema, né, Rogério? Esse tema que é tão importante. E ele que tem aqui no capítulo, a gente está falando muito sobre esse tema, né? A gente já vai pro capítulo Ética nos Negócios, Princípios e Práticas. Só que aí, antes da gente falar do tema, vamos apresentá-lo. O Tiago Nascimento, ele tem uma história aqui como empresário, palestrante, consultor imobiliário, com pós-graduação em investimentos imobiliários, cozinheiro nas horas vagas, né? Leitor, que bom, que a gente precisa muito, né? E apreciador de bons vinhos. Então a gente vai conversar. Claro que tem muito mais aqui, né? E depois vocês podem ir lá, né? Vão lá para vocês fazerem a compra, porque assim que a gente puder também, a gente já vai colocar o link, né? Para o pessoal que quiser adquirir depois do lançamento. E a gente também vai conversar com ele não só do tema, mas também do dia a dia aí, de tudo que ele pensou para criar esse capítulo, para começar a idealizar, né, toda a história. Maravilha, maravilha. Vamos lá. Tiago, seja bem-vindo. Muito obrigado. Fala pra gente, como foi colocar sua experiência, seu conteúdo em páginas de livro? Rapaz, foi uma experiência, assim, pouco difícil, na verdade, né, que é o primeiro. Espero que seja o primeiro de muitos. Sim. Mas a gente tirar da nossa história, da nossa vivência, tudo isso para pôr em algumas páginas, acredito que é algo gratificante, né? Eu tive um percurso ali muito grande em Portugal, ainda vivo em Portugal, estou lá há 16 anos. Tive a oportunidade de ter muitos mentores e bons mentores. Eu costumo sempre falar sobre o nome dele, que foi o Fernando, foi um dos supervisores. Tive a oportunidade de passar por duas grandes empresas, onde ele foi meu diretor e meu supervisor. E através da vivência e da experiência dele, eu acabei trazendo tudo aquilo e pondo em prática na minha vida. E escolhi esse tema por causa disso, que foi por causa da ética, dos princípios, dos valores, que eu consegui chegar onde chegou e onde estou hoje. Maravilha. Fala um pouco pra gente sobre a importância de ter ética nos negócios e trazer isso muito forte com relação a princípios e práticas. Eu acredito que se você põe em prática a ética, não só nos negócios, como na sua vida, com princípios e valores, ou você vai ter muitas outras oportunidades na vida. Acredito que as pessoas hoje em dia, elas vivem muito na questão de terem a recompensa de curto prazo. E se a gente for utilizar a ética no nosso dia a dia e pensar na recompensa no longo prazo, a gente vai utilizar bons valores, bons princípios para tomar decisões e através disso nós vamos ter recompensas duradouras e prolongadas, porque a ética, na verdade, ela acaba abrindo portas, tanto isso no mundo empresarial como no mercado imobiliário. Você trata os clientes com valores, com princípios, e os clientes recomendam, e até mesmo outras pessoas com quem você vai fazendo parcerias de negócios, acaba lhe recomendando, e isso vai lhe gerando oportunidades. Foi o que aconteceu comigo agora há pouco tempo, né? Eu trabalho numa franquia em Portugal, e através de um outro parceiro meu, que eu faço negócio com ele, ele me apresentou uma pessoa que é dono de uma incorporadora de imobiliárias, de investimentos, e eu a partir de outubro vou começar a trabalhar com ele, graças a ter e pôr em prática princípios e éticas no meu dia a dia, no meu trabalho e no meu comportamento. Se isso não fosse uma real na sua vida, a pessoa não teria conectado você, as coisas não teriam evoluído, né? Exatamente isso. Porque é através disso que você vai abrindo portas, tendo oportunidades, e eu acredito que hoje eu estou aqui por causa disso, né? Porque se eu não tivesse posto em prática os meus princípios, os meus valores e aquilo que eu acredito, acredito que nem metade das oportunidades que eu estou tendo hoje não estaria acontecendo. Sim.
E a gente fala muito, eu acredito que é importante a gente frisar, a gente até falou nos bastidores, mas é importante porque muitas pessoas elas querem ou sair do seu país, ou sair de uma cidade, enfim, prospectar um outro ambiente. E aí você fala muito sobre isso, de criar possibilidades, só que a pessoa tem que ver tudo. E dentro da ética é você ver a cultura daquele país. Exatamente. Porque a gente falou muito de Portugal, às vezes as pessoas, né, o primeiro local que elas ascendem ali é sair do Brasil para ir para Portugal. É tudo muito próximo, só que é muito diferente. A cultura, né? Então as pessoas querem dar o jeitinho brasileiro quando chegam em Portugal e veem que não é bem assim. Eu sei porque a gente tem esse contato muito, né, próximo direto, lá. Exatamente. E você fala sobre isso aqui. Como que eu vou criar possibilidades ali, né? Quando você segue padrão ético, você cria um ambiente propício para inovação, colaboração e crescimento. Exatamente. Como você quer crescer se você não conhece nenhum ambiente que você está, né? Exatamente. É isso, né? A ética dentro disso também, né? Exatamente, porque assim, a gente tem que... É como você mencionou, nós estamos fora do nosso país, são outras culturas, outros comportamentos, e nós temos que nos adaptarmos a essa nova cultura e não achar que a cultura onde nós estamos sendo inseridos, que ela tem que nos aceitar como nós somos, com o nosso jeitinho brasileiro de estar, de se comportar, e não é assim que as coisas acontecem. Acho que até é errôneo, né? A gente ficar falando muito do jeitinho brasileiro, que a gente também, né? A gente fala muito sobre isso e a gente tem que sair um pouco dessa mentalidade, né? Porque cria uma certa resistência também, né, Thiago? Exatamente. Você se colocar num lugar onde você não se abre como flexível para crescer. Exatamente. É você em outro lugar. É o seu velho eu, perdão. O seu velho eu em outro lugar. Então Exatamente. Você busca um crescimento em outro lugar, seja numa empresa nova, seja num novo país, seja numa nova cidade, mas leva consigo os comportamentos, os padrões, e aí, né, tem um pouco disso também, né? Eu devo muito àquele país. Eu não seria a pessoa que eu sou hoje se eu não tivesse passado por tudo que passei, pelo crescimento que eu fui adquirindo ao longo do tempo. Criei o hábito da leitura lá, né? Eu tive um trabalho que eu morava quase 2 horas do meu trabalho. Eu pegava um ônibus para ir, um barco para atravessar o rio, depois mais um ônibus para chegar no trabalho. E graças à filha do meu patrão que eu trouxe para minha vida a leitura. Olha. Eu naquele primeiro ano que eu comecei a ler, eu li 46 livros. Olha. Eu tinha 4 horas do meu dia que eu passava lendo. E hoje eu leio todos os dias. Todos os dias. Criou um hábito, literalmente, né? Agora, uma pergunta, que você sabe que a gente foge, né? O Rogério sabe. Mas falando aqui para o nosso entrevistado, a gente foge um pouco às vezes, porque eu fico pensando aqui. Você falou isso. Eu pegava um barco, o que você pegava? Um ônibus. Um barco. E mais Era do outro lado do Tejo. Exatamente, em Almada. Mas... quantas pessoas que hoje não ficam, tô falando com vocês aí, que ficam às vezes dentro de um ônibus, fica 2 horas e tá lá no celular. Então também tem isso da pessoa querer se desenvolver, querer crescer? Porque a gente tá falando de finanças e negócios, não é para todo mundo, né? É para quem quer crescer, é para quem quer realmente acelerar o processo financeiro. O desenvolvimento pessoal, acho que ele é infinito, né? Porque você vai se desenvolvendo em algumas áreas da vida, você pode se desenvolver na área pessoal, na área profissional, na área familiar, e até em outras áreas que agregam negócios, porque você está lidando com outras pessoas. Até na questão da liderança, da comunicação. É tudo isso. A gente nunca... Você vai chegar numa fase da sua vida e você vai dizer, o que é que eu posso aprender mais? Você pode estar sempre disposto a aprender. Ótimo. Há 2 anos eu comecei a estudar estoicismo. O estoicismo mudou minha vida. Mais uma ferramenta que eu trago para minha vida, que eu ponho em prática todos os dias. E eu estou sempre bem. Estou sempre bem. Interessante você falar sobre isso. Eu queria que você trouxesse para a gente, que é uma abordagem que está no seu capítulo, né? Falando sobre ética como disciplina filosófica. Porque assim, as pessoas olham para a filosofia de uma forma... isso é só bullshit, só conversa. Mas se você, como eu estava comentando agora, né? Óbvio que a filosofia estoica, ela fala muito sobre o desenvolvimento, sobre a mentalidade, sobre você viver no agora, no hoje, e não pensar muito no passado, porque o que causa depressão e ansiedade é você estar constantemente voltando ao passado sobre coisas que já passaram, que você não pode mudar. Temos que viver o agora, aceitar o que passou e tentar fazer que não possamos cometer os mesmos erros do passado. É só assim que a gente evolui e se desenvolve. Boa, fantástico. Não adianta rebuscar muito aquilo que é simples, né? Uma das máximas do estoicismo é exatamente a justiça, né? Exatamente. Tá tudo certo. Cada um tem a vida que merece de acordo com o que está plantando agora. Exatamente. Então, se você estiver plantando resultados positivos,
é isso que vai vir. Exatamente. Eu costumo sempre dizer que a gente tem que viver e trabalhar pensando no longo prazo, porque se a gente for viver a vida nos negócios, querendo montar um negócio e achar que a recompensa vai sair daqui a 2 ou 3 meses, esquece, isso não vai acontecer. Exatamente. Às vezes você monta um negócio, desenvolve um projeto, aquele demora 6 meses, 1 ano, e você tem que preparar o seu mental para tudo isso. Faz parte do processo, eu tenho que compreender isso, eu vou continuar, vou persistir, e uma hora as coisas vão acontecer. A gente tem essa cultura também aqui no Brasil, às vezes estamos mudando, né? Mas muito disso, né? Vou empreender, vou começar, não deu certo. Às vezes a pessoa tem 2 anos de empresa. Como assim não deu certo? Uma empresa, no mínimo 5 anos para você começar, inocente, né? A pensar, né, que você tem uma empresa. Como é empreender do outro lado do oceano? Rapaz, se aqui é difícil, lá é muito mais. Lá é muito mais, por quê? Porque assim, se você vai numa instituição bancária para solicitar um empréstimo para empreender, os bancos lá são muito conservadores. Uma pessoa que ela não é contratada, ela tem menos condições do que um empreendedor. Não, de quem é contratado, na verdade. Porque os bancos eles são muito conservadores. Sim. Você, vamos supor, para você for financiar um imóvel, os bancos eles dão mais credibilidade para quem tem um contrato efetivo. Não adianta se você for um empreendedor, se você tem uma empresa que fatura muito, se você não apresentar garantias, se torna mais difícil. E para o empreendedor mais ainda mais para quem é imigrante, né? Pós-pandemia, que dificultou mais ainda. O que aconteceu? Pandemia, muitas pessoas vieram embora, ficaram devendo na banco e tudo mais, e quase 80% dos bancos ali criaram uma dificuldade para a gente poder empreender. Porque quando você está empreendendo, você está desenvolvendo, está crescendo, quer comprar outros negócios, quer crescer, quer expandir, os bancos calma, porque nós já tivemos aqui problemas no passado, e por mais que você já tenha uma nacionalidade portuguesa, as coisas não funcionam dessa forma. Mas é aquilo que eu já disse, está aí no livro. Se você for correto, continuar fazendo o seu certo, as coisas vão acontecer. Eu, no meio da pandemia, eu quase quebrei em um dos negócios que eu tinha, me ligaram do banco, eu disse, devo, não nego, quando tiver condições vou pagar, não vou embora. E continuei, pagando, e as coisas voltaram ao normal. Ótimo. Né? Mas é difícil. Sim. Não é impossível, mas é difícil. E não é sobre isso que você está falando aqui hoje, né? Esse podcast é pra gente não falar que, não vai ser fácil. Não, mas para explicar que realmente você tem que passar por aquilo. Exatamente. E realmente... Os desafios da jornada. Exatamente. Eu vou plantar e sabendo o que eu tô plantando e o que eu vou colher. E quando você colher, será bons frutos. Ótimo. Boa. E ele bom. fala muito... A gente falou sobre respeitar, né? Até a cultura, o país que você está, mas ele fala muito de respeito, né? Gente, isso aqui é só um pequeno spoiler, só né? Só um pequeno spoiler, porque realmente tem muitos tópicos super interessantes que podem ser abordados aqui. Uma das coisas que é muito forte numa leitura de um capítulo como esse é perceber que cada tópico desse você pode aprofundar nesse contato com o mentor que escreveu a obra. Exatamente. Então, por isso que tem aqui em todas as partes, né, deixando bem claro aqui para todos os nossos a nossa audiência, tem aqui a foto e tem aqui a apresentação sobre o Tiago com as redes sociais, exatamente para criar esse ponto de conexão. Exato. E é exatamente sobre isso que eu ia falar aqui, de conexão, porque quando ele fala aqui, tratar todas as culturas e indivíduos com dignidade foi crucial para ganhar o respeito e colaboração de equipes, como também apoio para o desenvolvimento de um ecossistema empresarial, porque ninguém faz nada sozinho, né? Exatamente. E como que foi para você? Quando você saiu daqui, você tinha já a empresa? Não. Saiu daqui e aprendeu a viver lá. Já saiu rico. Atravessou a levou mãe de barco. rica, pagou, colocou a mãe tá aqui, estudar na Universidade olhando. de Coimbra. Como foi isso aí? Conta Rapaz, tudo. foi uma grande história, viu? Vamos lá. Primeiro, eu fui para passar uns 6 meses, né? Acabei gostando. Tinha um primo da minha mãe que vive lá até hoje. E aí, depois de algum tempo, eu estava lá. Já minha mãe disse, quando você quiser voltar, por que você não faz uma faculdade na área de fisioterapia? E quando você vier para cá, você já tem emprego garantido. Ok, quando comecei a estudar. Só que, no 3º ano, quando eu vim de férias, eu disse, eu não vou voltar mais para cá. Já não é isso que eu quero para minha vida.
Aí quando eu voltei para Lisboa, eu enrolei minha mãe mais uns 2 anos para depois dizer ela que eu já tinha desistido da faculdade. Ela quase infarta, mas pronto. Hoje ela tá feliz, ela sabe que foi a melhor escolha que eu fiz. E depois eu fui passando por algumas empresas. Trabalhei lá numa empresa chamada Padaria Portuguesa, que eu conheci o meu supervisor. Na época eu fazia um part-time, que é um extra, para poder complementar com as contas. E ele disse, por que você não vem trabalhar aqui? Você tem um perfil, a empresa está crescendo, nós vamos expandir os negócios e você vai ter a oportunidade. Expandir. Muito grande. Eu quando entrei na empresa, eles tinham 12 lojas, eu entrei lá como copeiro, na verdade. 1 ano e meio depois eu já era gerente, fiquei lá durante 6 anos. Durante 3, fui um dos 10 gerentes mais bem pagos. Depois o Fernando saiu, foi trabalhar no Dubai. Depois eu acabei saindo da Padaria Portuguesa e ele voltou para Lisboa, foi trabalhar numa multinacional, que me convidou para trabalhar com ele novamente. Olha só, as relações. Exatamente, as conexões. As conexões. E aí depois eu comecei a empreender, porque Portugal tem muitas coisas boas, mas infelizmente o salário, essas coisas não são muito atrativos, né? Óbvio que você faz ali uma carreira numa empresa, começa a ganhar muito, mas a porcentagem que você cresce anualmente é muito pouco. E aí eu comecei a empreender, empreendendo com Airbnbs e tudo mais. Depois comprei uma franquia de turismo. Depois, com a empresa que prestava serviço para o meu alojamento, que recolhia os meus clientes no aeroporto, levava para o apartamento, começou a atrasar, começou a não prestar um bom serviço. Eu disse, eu vou montar uma empresa de Uber, que vai recolher os meus clientes no aeroporto, vou levar para o apartamento, vou fazer a rota turística e as coisas foram acontecendo. Já fui fazendo uma aproveitando do lado do outro. Exatamente. Essa empresa do Uber, eu montei o alojamento local em 2017, a empresa do Uber em 2019 e agora em outubro vou inaugurar uma franquia, uma oficina e um lava-jato. Criei um ecossistema nessa área toda para poder prestar o serviço para os meus clientes. Nós estamos falando de um crescimento em meio a um período de pandemia. Exatamente. Né? Então também não deve ter sido nada fácil superar isso. Superar com ética, né? Exatamente. Eu tive um sócio na empresa do Uber, TVDE, ele é chamado TVDE. Infelizmente a sociedade não correu muito bem, fiquei com dívidas. Eu fiz o curso, durante 6 meses eu trabalhava de noite para honrar os meus compromissos e pagar as minhas dívidas e através disso consegui me regularizar perante o banco e as coisas foram normalizando. E hoje, estamos aqui em 2024, 1 de outubro vamos inaugurar aí uma oficina, um lava-jato e uma franquia de seguros com 300 metros quadrados. Deixa eu te perguntar uma coisa, Thiago. Quando você olha para os princípios e práticas que te levaram a ter esse sucesso, e é um sucesso extraordinário num curto espaço de tempo, para quem empreende sabe muito bem disso. Né? 2017... Sim. Você começou a empreender e a gente está falando agora de 2024, são poucos anos depois, uma ascensão fantástica e com certeza tem muito mais coisa por aí. Mas quais são os princípios e as práticas que o Thiago considera que foram as principais para você alcançar esse êxito? Eu acredito que estamos todos aqui numa caminhada, numa jornada de transformação. Não é por eu ser empresário, ser empreendedor, que eu devo tratar mal as pessoas. Nós somos todos iguais. Estamos aqui na mesma jornada, na mesma caminhada. Não, infelizmente, hoje nós temos muitas pessoas que, por terem dinheiro, por terem negócio, se tornam pessoas soberbas, né? E tá lá na Bíblia, né? A soberba precede a queda. Precede a queda. Então, acho que são princípios e práticas que a gente coloca na nossa vida porque você vai tendo mentores que já chegaram lá. Eles nos instruem qual é o caminho, qual é o comportamento que nós temos que ter e está validado. Eu não tenho que modificar nada. Atenção, se você for soberbo, lá na frente você vai tropeçar e você vai cair, a queda vai ser grande. Você não é melhor do que ninguém porque você tem um carro melhor, porque você está empreendendo, que você tem que tratar um funcionário seu mal. Isso não existe. Estamos todos no mesmo barco. Sim. Eu só sou um comandante do barco, né? E temos que remar todos para a mesma direção. A gente fala muito, né, no meio do jornalismo, que as pessoas só mostram, na verdade, quem elas são. Exatamente. Só com um pouquinho mais de dinheiro. Né? Então, quando dá o dinheiro é que começa a mostrar um pouquinho, né? Por isso que é importante trazer escritores aqui e falando sobre esse tema, porque às vezes as pessoas têm dificuldade de falar de finanças, de dinheiro, de tudo, porque associam a arrogância, a prepotência, a pessoas que vão
humilhar o outro. E não é isso, né? Eu acho que é importante o escritor que está falando sobre esse tema deixar claro. Exato. Porque você não mudou. Você, na verdade, abençoou a vida de outras pessoas, inclusive da sua família, né? Exatamente. Além de crescer. Olha, se a gente for pegar aqui a pirâmide de Maslow, primeiro a gente tenta suprir as nossas necessidades e depois que nós temos com as nossas necessidades supridas, a gente tenta transbordar na vida de outras pessoas. Ou fazer com que outras pessoas também tenham as suas necessidades supridas. E é um pouco sobre isso. Quando você encontra pessoas que você percebe que elas têm um potencial absurdo, cara, sai desse trabalho, vem trabalhar aqui. Aqui nós vamos fazer assim, assim, assim. Eu vou implementar na minha empresa algo, porque eu passei por 2 empresas que me ensinaram muito, que é PLL, Participação no Lucro Líquido. Não quero só pagar um salário às pessoas, eu quero que elas permaneçam ali, cresçam junto comigo, me ajudem a crescer, porque se eu não cuidar do meu funcionário, ele vai sair dali por causa de 50 euros a mais para outra empresa? Não. Bora aqui, vamos analisar o que é que você precisa. Vamos crescer juntos. Vai ter participação de lucro, vai ser bom para todo mundo, porque não adianta eu ter um funcionário que eu esteja enriquecendo e ele não consegue ter uma vida melhor estando ali ao meu lado. Não é isso que eu quero transmitir. Eu quero suprir as minhas necessidades, que hoje para mim já estão quase todas supridas, e eu quero poder transbordar na vida de outras pessoas. Porque é isso que faz sentido. Se eu ajudar, ele vai ser ajudado, ele lá na frente vai ajudar outras pessoas, e é um pouco sobre a vida devolver aquilo que você está fazendo por outras pessoas. Exato. É porque, como você mencionou bem, né? O dinheiro não muda as pessoas, o dinheiro só demonstra realmente que elas são. E é um pouco sobre isso. Se, no meio disso tudo, eu me perder como pessoa, não valeu a pena. Exato. Porque eu sou aquilo que eu sou, não é aquilo que eu tenho. Infelizmente, e entra aqui na questão da ética, né? Filosofia. Não é porque eu tenho um carro bom, uma casa boa, que aquilo diz que é os meus valores. Não. Os meus valores estão no meu ser, na pessoa que eu sou. Porque o resto, eu posso perder tudo, mas se eu não perder os meus valores, os meus princípios, eu vou me permanecer rico, né? Como pessoa. E é isso que importa. Por isso que é importante esse autoconhecimento, né? Porque senão a pessoa não sabe quem ela é, não sabe quais são os seus valores. Com certeza. Aí, quando você não sabe nada sobre você mesmo, a não ser o que você vê de resultado, você perde muito desse poder, né? Com certeza. Porque assim, eu estou no mundo de desenvolvimento pessoal, se não estou em erro, desde 2010. Olha. Eu leio, eu estou fazendo meus cursos, já fiz PNL, já fui à busca de desenvolvimento pessoal, outras formações e tudo mais, porque é um desenvolvimento constante. Eu não sei tudo, né? Eu já li muitos livros e durante cada ano que passa eu estou me transformando em outra pessoa. Há 2 anos que eu estou lendo estoicismo. E graças ao estoicismo, eu hoje sou uma pessoa muito plena, estou sempre tranquilo, tá tudo bem, tem um problema, vamos resolver. Tiago, o negócio deu errado, perdeu dinheiro, tá tudo bem, isso faz parte do jogo. Eu não vou maltratar uma pessoa, o erro faz parte dos negócios. Eu não posso cometer os mesmos erros constantemente. Né? O erro tá ali, aconteceu, tem que servir de lição para eu não voltar a repetir. E tá tudo certo. Ótimo. Importante entender isso, né? Que o erro, ele pode ser um sofrimento ou ele pode ser uma grande lição. Exatamente. Depende da perspectiva de cada um. Depende da perspectiva, Exatamente. O olhar de cada um, né? Exatamente. E por isso que é importante também olhar para a qualidade de quem está observando os fatos, né? Então, quando eu estou bem, eu vou olhar a vida com uma perspectiva positiva. Com certeza. Quando você não está bem, aí você vai ver tudo como negativo. Com certeza. E o poder do pensamento positivo fala sobre isso, né? É mesmo isso, a frequência, é você olhar para as coisas, tudo o que acontece na nossa vida, existe a possibilidade de a gente aprender com isso. Tudo. Agora vai depender da forma como a gente aceita, né? Porque o empreendedor, ele constantemente, ele tem que perceber que ele vai fracassar várias vezes. E ele tem que se mentalizar que isso faz parte da caminhada. Porque eu vou começar a empreender, vou montar um negócio e daqui a 6 meses eu já tenho sucesso, isso não acontece. Eu tenho que preparar o meu mental para compreender que isso vai fazer parte do jogo e eu tenho que preparar para aquilo. Não é porque eu estou tendo pensamentos negativos, não. É porque aquilo poderá acontecer e eu vou ter que ter uma estratégia para poder superar aquilo. Exatamente. E eu acho que a gente está caminhando para o fim, mas o fim está próximo, mas não chegou, não. Ainda tem algumas perguntas aqui que eu quero te direcionar, Tiago. Acho que é importante. Quando a gente fala sobre a caminhada, a gente sabe que tem o que precisa ser desenvolvido e o que precisa ser retirado de uma vez por todas, né? O que você acredita que é hoje uma grande pedra de tropeço
para quem está nessa jornada de crescimento e está buscando viver com ética, com princípios, práticas positivas, para ter sucesso nos negócios? Eu acredito que é você se cercar de pessoas, boas pessoas, mentores, é importante. Como eu já mencionei no princípio, né? Se não fosse os livros, se não fosse as mentorias que eu já fiz, eu não estaria aqui hoje, eu não seria a pessoa que eu sou. Porque eu não nasci pronto, eu estou numa caminhada, estou num processo, e eu tenho que perceber, as pessoas têm que perceber que isso faz parte, né? Então, desenvolva-se, melhore como pessoa. Aí a gente vai entrar aqui na parte da família, relacionamentos pessoais, interpessoais, desenvolvimento pessoal. São vários leques aqui que você vai ter que se desenvolver. Porque tudo aquilo vai ir direto para sua vida financeira. Se a gente está falando aqui de vida financeira, né? Para você saber para onde vai, o caminho, né? Exatamente, é como os degraus das escadas, né? Você vai subir melhorou aqui, desenvolvi aqui algo. Aqui eu vou desenvolver outro leque. E vou cada vez mais subindo e melhorando como pessoa. E assim, também transbordando na vida das outras pessoas. E segure aí sua pergunta, que eu já sei que você ia fazer. Peraí, que senão eu não pergunto nesse podcast, gente, pelo amor de Deus. Eu queria saber de você, o que você acredita que o seu capítulo vai impactar na vida das pessoas? A gente sabe aqui, a gente tá falando de finanças e negócios, mas para você, quando você pensou na escrita ali, o que você acredita que o leitor vai ter ao ler o teu capítulo? Olha, a gente sabe que para empreender não é fácil, né? A gente vai ter muitos tropeços, muitas dificuldades. E eu mesmo já passei por muitas dificuldades lá. Mas temos que ter fé e acreditar que faz parte do processo e não desistir. Porque se você... Às vezes as pessoas, por estar tendo dificuldade, escolhem caminhos tortuosos que não... Às vezes ela acha que vai chegar mais rápido onde ela gostaria, mas nem sempre é assim. Lá na frente a conta chega. Então ela tem que ter um processo, né? Exatamente. Ela tem que ter princípios, pôr esses princípios em práticas e trabalhar constantemente baseado nisso. Porque é através disso que ele vai conseguir ter outras oportunidades e abrir outras portas. Ótimo. Então é isso que você espera do capítulo aí que está saindo. A ética é o alicerce sobre o qual se constrói um legado duradouro. Fala aí sobre o poder da inspiração, Tiago. Como trazer esse poder de deixar esse legado duradouro e ultrapassar os meus próprios resultados. Porque para mim, legado tem muito a ver com isso, né? Ultrapassar apenas o que eu olho para mim, mas o que eu deixo para os próximos. Você falou sobre um grande mentor que você teve na sua jornada e como você hoje se posiciona para poder ser também esse farol na vida de outras pessoas através de suas palestras, das suas mentorias. Queria que você falasse um pouco sobre tudo isso. Olha, como você mencionou aí bem, né? Acredito eu que a gente transbordando na vida das pessoas, isso é muito mais gratificante do que qualquer recompensa financeira. Porque você vê um feedback de uma pessoa dizer, olha, muito obrigado, aprendi muito com você, você está me ajudando a mudar, você está mudando a minha mentalidade, você está me fazendo enxergar, olhar para a vida de uma outra forma, eu estou mudando graças ao que você fala, graças àquilo que você faz com que eu acredite. Eu ultimamente contratei uma pessoa que ela achava que não era capaz de fazer o serviço que ela vai fazer. Ela, Tiago, muito obrigado por você acreditar em mim e ver em mim aquilo que eu não era capaz de ver. Nossa. Não, mas está ali. E isso tem um valor, velho, que não tem preço. Não tem preço. Tem valor, mas não tem preço. Valor. Mas não tem preço. Cara, é um valor imensurável. É isso aí. Né? Porque, assim, todos nós vamos morrer, né? E o que importa é a diferença que você vai fazer na vida das pessoas. Exato. O legado que se deixa. Né? É exatamente isso. Muito bom. Tem podcast de 4 horas? Que aí a gente fica aqui. Marcamos o próximo em Lisboa. O tema não falta. Eu quero estar no próximo lá em Lisboa, tá, Tiago? Olha, estaremos. Uma máxima do nosso programa é o seguinte. Eu quero que você olhe naquela câmera ali e falando com quem está em casa, talvez passando por alguma dificuldade, querendo superar algum desafio. Essa pessoa não consegue encontrar ali sozinho, talvez, uma luz no fim do túnel. O que o Tiago traz como sendo um recado, traz como sendo um bom conselho para que essa pessoa possa colocar em prática e já no final desse podcast já começar a colocar na vida dela e ter resultados? Tenha fé, seja resiliente, acredite em Deus,
que todos os processos fazem parte da caminhada e toda dificuldade é só uma oportunidade para você aprender, e quando a porta estiver próximo e você abrir, as coisas vão mudar com certeza. É isso aí, Tiago Nascimento. Obrigado. Viu? Obrigado, parceiro. Obrigado, Débora. Obrigada, Rogério. E ó, vejo vocês no próximo episódio, hein? Vamos que vamos. Até a próxima. Muito obrigado.